Olá, povo de Áries, vamos à leitura do tarô para seu mês de abril de 2026. Farei a disposição das cartas à mesa, em seguida realizo a leitura. Lembrando que a minha leitura mistura tendências, previsões, possibilidades com a sabedoria do tarô para a vida. Ok? Não é um enfoque só no amanhã, mas sobretudo no que você pode fazer hoje, para mudar inclusive toda a sua caminhada. Ok? Vamos lá? 2 de copas. Entendimento, compreensão, perdão, ajuste, acordo. 5 de copas. 2 de ouros. Relacionamentos que podem ser refeitos. Mas vamos falar sobre, tá? Cavaleiro de copas. E quando eu falo relacionamentos, lembrando, não é tão somente o amoroso, o romântico. Amizades, questões de parentalidade, tá bom? A gente amplia esse conceito. Cavaleiro de ouros, as de espadas. Vamos ao conselho. Os enamorados com as paus. Vamos lá, lembrando que é uma leitura coletiva, então pode ser que nada do que seja lido aqui tenha que ver com você, tenha que ver com outras pessoas. Por isso que eu gosto de trazer também mensagens para se refletir durante todo o mês, durante um bom tempo, né, para rever conceitos, porque se não é para você a previsão, pode ser para você a mensagem, né, a sabedoria do tarô. Vamos lá, eu gostaria aqui de trazer para você, dentro desta carta, esta imagem aqui, ó, chama Caduceu de Mercúrio. Seguramente você já viu. Este símbolo aqui é símbolo das ciências contábeis, creio que da medicina também. Chama Caduceu de Mercúrio, repito. O que ele quer dizer? Conto a história rapidamente, porque isso tem um sentido para este jogo. Repare. Reza o mito de que Mercúrio, ou Hermes, dependendo da tradição grega ou romana, é o mesmo deus, caminhava com seu cajado, encontrou duas serpentes brigando. Eis que ele põe o cajado no meio, elas se harmonizam, sobem o cajado e chegam à compreensão. Por isso que eu falei que essa carta é de acordo, né? Enfim. O que isso significa exatamente, né? Ele sendo o Deus da comunicação, quando ele põe o bastão, há um entendimento, uma elevação dos instintos mais selvagens e violentos até uma harmonização, verticalização intelectual, por assim dizer. Ou seja, aqui, para esse mês, existe grandes chances de você fazer as pazes, ou chances, ou uma energia presente. E aí você entende ler como o seu coração escutar. Existem pessoas aqui que estão em conflito com parentes. Assim, existe aqui a possibilidade de remediar a situação, de escutar o outro, de entender o que o outro te aporta e o que o outro te tira. Entende? De fazer uma revisão crítica do que aconteceu. Quem era você quando isso aconteceu? Quem é você hoje? Sabe? Como você estava no dia? O que você pensava? Às vezes a gente muda e sai carregando correntes que nem mais sentido fazem com a nossa visão de mundo atual. Eu vou fazer um vídeo sobre essa carta. Eu gosto de alinhar uma determinada carta a um tema. Por exemplo, aqui eu poderia falar muito tempo sobre decepção. Só com esta carta. Tá? Mas o que eu posso trazer aqui para você, assim, de antecipação é o seguinte, ó. 3 taças derrubadas, 2 em pé. Quando eu digo que equação você pode fazer desta relação que está cortada, estremecida, é assim, o que ainda dá para salvar? E aqui, porque essas 2 estão em pé, significa que ainda há lenha para queimar. Agora, gostaria de deixar claro aqui que eu não estou me referindo a relações tóxicas, a relações onde envolve maldade, violências, ok? São relações onde existe bons sentimentos, amor, mas a mágoa, a falta de perdão,
a falta de humildade, compreende? A ressentimentos, sabe? De fato, não tem aqui à mesa chance para o que se traduz em violência e desrespeito, tá bom? A mensagem é para aquelas relações saudáveis, ok? Aqui diz que mesmo que não volte como era antes, às vezes é até melhor voltar como não era antes. Vou dar um exemplo aqui prático. Tem situações onde, por exemplo, com sua mãe, com sua sogra, com uma prima, que quanto mais você se aproxima, mais existe a possibilidade do conflito. E se visitando menos, colocando ali uma distância regulamentar, reduzindo a quantidade de vezes que uma está presente no cotidiano da outra, às vezes melhora. Isso não significa que a relação seja superficial e que no fundo não funcione, porque quando tá junto é que a gente vê o vamos ver. Não, é que para algumas pessoas um modelo de relação com outras funciona mesmo assim, sabe? Com o frescor de um afastamento. Então reflete. Há quem não concorde com isso, quem entenda que a relação de fato verdadeira, profícua, aprofundada, seja aquela que o outro pode estar todos os dias com você e tudo bem. Mas a gente percebe que é muito raro, né? Poucos casamentos, inclusive, seguem estes caminhos, que são lindíssimos, mas que são raros mesmo, né? Agora, em outros casos aqui, tem uma energia disponível mesmo de conquista, de inícios, pessoas que conversam com outras e passam a se encantar, que a princípio, num olhar, nem exatamente encheria o coração de desejos e possibilidades, mas que com conversa, com entendimento de onde o outro vem, valores parecidos, princípios que se aproximam, acaba que se salta aos olhos, ok? Algumas pessoas aqui estão precisando se alinhar consigo, não é com o outro não, entende? Se alinhar com qual é o caminho que quer traçar para si a partir desse momento, desse abril, desse mês mesmo, porque tem feito uma caminhada até assim, tem feito bem. Vou usar o exemplo do trabalho, sabe? É um trabalho que vai bem, recebe em dia, não te desagrada de todo. Sabe, uma coisa para modificá-la não necessariamente tem que estar ruim. Então, tem aqui um grupo de pessoas que vai se olhar, entender do que gosta, o que está fazendo no automático. Tem gente aqui que se mantém num caminho que foi escolhido pela família, pela sociedade, né, por terceiros e nem percebeu. Então abriu esse mês para fazer essa revisão interna, sabe? Ajustar não somente contas com as pessoas que estão no entorno, mas também para um grande grupo, ajustar-se em si, sabe? Encaixar-se na própria vida. É isso que os enamorados, inclusive, trazem, né? Tem gente que olha para essa carta e diz assim, nossa, vou ter um romance em abril. Não é simples assim. Os enamorados falam da verdadeira vontade, do que é legítimo, do que você precisa jogar fora, perguntar, questionar as tuas breves escolhas do cotidiano, porque a nossa vida, ela não é uma novela, né? Ela não tem muitos plot twists assim, viradas, uma série. Não. Ela é feita de pequenas escolhas, de pequenos acontecimentos. De repente um grandioso, bom, ruim. Compreende? Os namorados vêm te perguntar assim, ei, eu sei que você quer ter uma vida mais saudável e aí escolheu fazer musculação na academia do bairro, mas por que musculação? Entende? Você vai se arrastando para fazer atividade, mas não pensou que de repente poderia fazer uma arte marcial, uma dança, buscar um esporte em específico, sabe? Essas coisas que a gente faz meio no automático e muitas vezes poderia fazer mais e melhor se tivesse pensado um pouco sobre o seu estilo, sobre o que te preenche e não sobre o que todo mundo está fazendo.
né? O As de Paus pede isso. O que é que te aquece? O que é que você pode fazer de diferente? Este mês te traz essa força de criatividade que é a essência do naipe de paus, é o verbo, é o fazer, é o avante, e isso alinhado a coisas que você gosta. E é além de gostar, a coisas a que você se propõe, a coisas para as quais você se inclina. Compreende? Nem tudo que a gente gosta faz do caminho 100% bom. Quantas pessoas aqui têm profissões que amam, mas que em alguns momentos não agradam tanto assim, ou no meio de algum processo tem algo que, nossa, essa parte é chata, entende? Também não está trabalhando na ilusão da festa do caqui, de que tudo é uma maravilha se você escolhe o desejo do seu coração. Não, a vida tem dificuldades, tem dissabores, mas se você está encaminhado para o que você de fato escolheu com alma, fica mais fácil viver. Nem todo mundo tem esse luxo, sei. Nem todo mundo pode escolher tudo o tempo todo. Na verdade, ninguém, mas aqui eu me refiro que há pessoas com mais privilégios, outras com menos, e o tarô trabalha mesmo com a realidade do mundo. Pelo menos o que eu leio tem que ver com o cotidiano, né? Porque se ficar numa coisa muito metafísica, muito esquizotérica, para que mesmo ele serviria, né? Mas aqui é dentro do que cabe, dentro do que dá para mudar e alinhar o teu cotidiano da tua verdadeira vontade. Faz. É uma proposta que o tarô te entrega para o mês de abril.